Um garoto fracassado que está prestes a ir de arrasta. Quase desiste de tudo, mas é salvo por pescadores. Com o tempo viram amigos, mas ainda pensa em desistir. E com o tempo descobre algo que mudaria a vida de todos. Novo dia começa e por lá na Evermart, o gerente pesquisa na internet algum presente para dar para o filho, que chegaria no próximo dia. Sasaki então lembra que ele tinha um filho, embora fosse divorciado. Hana fala para ele ir ao cinema ou pescar, e o gerente anima, mas depois fica bem depressivo, achando que seria perigoso. Sasaki e Ice dão várias dicas de qual peixe ele poderia pegar, mas o gerente acha que todas aquelas opções eram perda de tempo. Deveria ser algo melhor. Hana até fala para ele ir pegar robalo com o filho, mas ele acha uma péssima ideia, já que robalo era um peixe muito grande e que o filho gostava mais de ficar em casa jogando videogame. Porém, ele acaba aceitando a ideia de Sasaki de pescar gobião e chama o garoto para pescar com ele e o filho. No outro dia, o gerente espera o filho no metrô, junto com os amigos que estavam por lá apenas para ajudar um amigo, mas bem disfarçado. O filho chega e juntos saem para pescar. O gerente até tenta puxar a conversa sobre o clima, o que era péssimo. Quem vai conversar sobre isso com o filho? O garoto tenta entrar na conversa, mas fica com preguiça. Assim como Takaki, Hana e Sasaki, que veem tudo e não acreditam. Pai e filho acham um lugar e preparam para pescar. O gerente dá até umas dicas para o filho e passa a vara para ele. E juntos começam a pescar. Do outro lado, os amigos também começam a pescar, de olho no gerente. O gerente pergunta se o filho estava se divertindo, mas ele responde que tinha acabado de jogar a linha no rio. O pai tenta puxar mais assunto, mas só erra nos assuntos. O filho até responde que faria a prova para o Fundamental 2, e o gerente não acredita, que não percebe que o filho já estava na idade para aquela prova. Hana, ao fundo, percebe que o papo estava bem ruim. O filho do gerente sente a fisgada e perde o peixe. Ele tira a linha e o gerente oferece colocar a isca para ele, mas o menino recusa e deixa o pai com cara de tacho. Os amigos percebem que o gerente estava indo de mal a pior. Ao fundo, o filho vê um garoto pescando com os pais e fica bem triste, já que os pais eram divorciados. O pai o vê e, para animá-lo, dá uma dica para ele jogar entre as pedras que os peixes estariam por lá. Ele então lança a linha e consegue pegar um. Os amigos ficam animados, o clima estava melhorando. Porém, o filho pergunta como o pai estava nos últimos dias, se ele se sentia sozinho. O gerente diz que não, que estava entre amigos e pescava durante o dia. O menino então percebe que o pai não havia mudado em nada, que a última vez que pescaram juntos foi quando ele estava na creche, e que foi em família, junto com a mãe, e que havia sido um dos melhores momentos da vida dele. E então, ele pergunta ao pai se pescar era tão divertido quanto ele lembrava naquele momento. O pai diz que sim, e que ficava ainda melhor quando pegava um peixe bem grande, e que os gobiões que estavam pescando eram pequenos, mas com o tempo ficavam bem grandes. Daí tem uma ideia: se o filho pegasse um bem grande, ele compraria o que ele quisesse. O garoto então fala que já tinha todos os jogos que queria, que não queria que ele comprasse nada. Daí perde a paciência e vai pescar do outro lado. O gerente quase desfalece. Hana vê e decide ir até o amigo, e manda Sasaki ir até o filho do gerente e sai deixando o amigo falando sozinho. Sasaki, com vergonha, vai até o garoto e se apresenta. O menino agradece por Sasaki sempre ajudar o pai e o chama para pescarem juntos. Sasaki não faz a mínima ideia do que conversar com o menino, e quando vai puxar assunto, aparecem várias crianças que começam a perturbar o garoto, que volta pro multiverso da loucura. Eles largam Sasaki e vão até o filho do gerente, e ficam impressionados que ele havia pego vários peixes. Os garotos então vão embora, após outro falar que havia visto um cara pegar um pargo preto bem perto dali, e que era um dos grandes. Hana, do outro lado, puxa a orelha do gerente por ele querer comprar o filho, que o filho não queria coisas materiais. Sasaki aparece e fala que o menino queria pegar um pargo preto, e que se o fizesse, ele queria que o pai voltasse para casa. O gerente não sabe o que responder, fica o climão, e Hana afirma que sim, que se ele pegasse o pargo preto, o pai voltaria para casa. O gerente fica louco e fala que ele não poderia fazer aquilo, mas Hana o tranquiliza, avisando que seria impossível pegar um pargo preto por ali, e o gerente fica tranquilo. Então, ele volta até o filho e o chama para pescar em um pargo preto. O dia passa e nada. Takaki chega até o gerente e avisa que já estava escurecendo, que seria melhor voltarem para casa. Porém, o menino pede mais um tempo para o pai, e que ele poderia voltar para casa sozinho. Ele queria ficar mais um pouco, já que aquele horário era mais fácil de pegar aquele peixe, já que ele havia pesquisado aquilo. O pai engole seco e diz que sairia para comprar alguns refrescos para o filho. Ele volta a Takaki e avisa que ficaria por ali mais um pouco. Enquanto está fora, o menino sente uma fisgada e fisga a vara. Ele havia pego um pargo preto. Todos os amigos dão força ao menino, que luta para pegar. No final, ele consegue e fica feliz, mas a felicidade passa e ele pede a Hana para soltar o peixe no rio. Os amigos não entendem, mas aceitam quando o menino diz que causaria problemas ao pai e que aquela seria a melhor opção. O gerente, ao fundo, vê que o filho havia conseguido. O dia termina e juntos voltam à estação de trem. O menino agradece o pai e pede para ele ir pescar com ele e a mãe outro dia, e vai embora bem feliz. O gerente fica sem reação, mas feliz pelo filho. Enquanto vão embora, o gerente pede para irem na frente,
que ele iria ao banheiro. Enquanto lava as mãos, o gerente pega o celular e vê a foto do filho, liga para ele e marca um novo dia de pesca junto, pai e filho. Um novo dia, bem chuvoso, quase apocalíptico. Um tufão está se aproximando da cidade. Lá na Every Mart, vemos Ice reclamando que a sessão de fotos estava cancelada por conta da chuva. Bem triste, ela é surpreendida por Takaki, que chega semi-vivo na loja. Quase foi levado pelo tufão. Ele chegou na loja bem mais cedo, porque, pelo que parece, a chuva pioraria. Ice cai na mesa, realmente ficaria plantada por ali após o expediente. Até porque o gerente havia lhe avisado para ficar um pouco por ali até a chuva estiar. Dentro da sala de descanso, o gerente vê na televisão um repórter quase sendo levado pelo tufão. Realmente aquela chuva demoraria a passar. Hana aparece por ali, vestida para pescar, e finge que estava tudo bem. Mas, durante o caminho, Takaki pergunta se a garota iria pescar. Ela nega e avisa que sairia apenas para ver o canal. Takaki sabe que é mentira, mas ela peita e diz que iria na loja comprar uns refrigerantes. De fininho vai saindo da loja, mas o cabelo rosa impede. O vício dela em pesca tem que ser escrito nos livros de história, tá maluco? Agora, todos estavam presos dentro da loja. Sasaki está no balcão, fingindo estar trabalhando, até porque estava praticando um tipo de nó para pesca. Ele tenta, mas falha miseravelmente. Hana aparece, e o garoto avisa que estava tentando praticar um nó de união FG. A garota pensa e manda real. Se ele saísse para pescar, ele veria o Aquaman. Ele estava proibido de pescar naquele dia. Sasaki encara e pensa se ele tinha cara de palhaço ou algo parecido. Takaki está na sala de descanso, fugindo do trabalho. Por lá, pergunta a Hana como Sasaki estava no trabalho, mas a garota avisa que ele estava querendo sair para pescar, mas que ela havia dado uma bronca no garoto. Do outro lado, o gerente levanta e fica chorando que o último mês foi bem fraco nas vendas e que esse, pelo visto, pioraria, já que não parava de chover. E para piorar, o rolê de todos ali foram cancelados. Até porque nenhuma pessoa normal sairia dali para fazer qualquer coisa, até pescar, né? Ice discorda e diz que ouviu falar que pescar em temporais dava bom. Takaki vira o professor e ensina que pescar em temporais ajudava a isca artificial a se parecer mais com um peixe, porque a água ficava mais turva e que os peixes grandes e pequenos se concentravam em torno de enseadas ou outros lugares mais perto da maré, para fugir da tempestade, e que eles ficavam mais ativos por conta da pressão da água, ou seja, ficavam ligados nos 220. Porém, não valia a pena se a vida corresse perigo. Ice comenta que também estava ativa e com muita fome. O patrão pede clemência e fala para ela ir comprar algo na loja para comer para ajudar nas vendas. Ela tá com preguiça, vai na geladeira e vê que só tinha cerveja. Não tem jeito, ela teria que comprar algo. Com isso, Hana fica se perguntando se valia a pena deixar a loja aberta com aquele temporal, e o gerente, bem patrão, avisa que poderia entrar algum cliente e que os funcionários tinham que trabalhar. Deixa ele descobrir o fuzuê da escala 6x1. Volta para a loja e Sasaki ainda está apanhando no nó. Ice aparece por ali com 150 salgadinhos, ela estava se sentindo bem ativa. Ela volta para a sala de descanso e todos aproveitam para comer os salgadinhos. Eles estão tão entediados que fingem pescar peixe junto com o gerente, que vira um ninja da vila oculta da folha e pega todos os salgadinhos. Takaki pesa o rolê e avisa que todos ali estavam trabalhando, mas Ice joga a carta reversa e questiona o garoto, já que ele estava no horário de trabalho dele. Porém, o Zé Preguiça sai e deixa todos no vácuo. O gerente, com fome, pergunta se Ice tinha comprado algum vegetal, porque ele estava na era fitness e queria chegar no nível do Siban. Nisso, ele pede para Aruá cozinhar algo saudável e ele topa. O patrão vai para a loja, compra alguns ingredientes para fazer um refogado. Enquanto Sasaki continua apanhando no nó, o gerente aparece e manda o garoto trabalhar. Sasaki avisa que não tinha ninguém por ali e que por isso estava praticando o nó FG. O gerente dá algumas dicas enquanto passa o produto. Voltam para a sala e Aruá prepara o rango, enquanto Takaki imita gato para Hana. Ice, brocada, pergunta o que o crush estava fazendo, e ele avisa que era salada de frango shampoo. Ice está varada e avisa que o ajudaria. Por outro lado, Hana e Takaki vão incomodar Sasaki, fazendo cara de gato. O garoto acha que Takaki havia bebido. Ele tava maluco. O rango tá pronto e o patrão fica feliz. A dieta tava on e o shape tava vindo. Ice, por outro lado, estava preparando o nabe, porque estava com fome de pedreiro. Takaki quer comer tudo, inclusive beber todas. E pra piorar, o gerente vai junto. Sasaki, agora, acha que não tem cara de palhaço, mas sim o dono do circo. Ele volta a praticar o nó e é surpreendido pelos agiotas. Ele assusta e pergunta se ainda estava devendo a alma. Eles o tranquilizam e avisam que estava ali apenas para comprar algumas toalhas e que aquilo foi uma mera coincidência. Chega a chefa, quase indo de arrasta. Nada havia mudado para os trapalhões. Por conta da situação, eles aproveitam para tomar banho na loja, sendo autorizados pelo gerente. Eles avisam que queriam comer algo quente, se tinha algo por lá. Eles falam que tinha apenas nabe, mas a chefe os avisa que havia acabado de ganhar um tamboril, e se por ali tinha um cozinheiro. Para aproveitar, os outros agiotas tinham cogumelos e vários vegetais. Aruá
Saruá não perde tempo e prepara o rango para geral. O rango tá pronto e deu fome até aqui. Todos experimentam e curtem pra caramba. Tava bom demais. Takaki tá felizão, onde ele poderia trabalhar, beber e comer. O gerente chega e manda pro garoto que ele só não era mais folgado por falta de espaço. E Sasaki não perde tempo e fala que o garoto deixou ele trabalhando o expediente inteiro enquanto ele ficava bebendo. Mas Takaki, que não é besta, fala para o garoto que ele era tonto porque queria pescar no meio do tufão e Hana concorda. E os agiotas entram no clima e conversam com todos enquanto o gerente fica no vape e na cerveja. Hana percebe que Sasaki estava na luta e pergunta se aquilo sairia ou não. Os agiotas perguntam que tipo de nó era aquele e Hana os avisa que era o nó que unia dois tipos de linhas que se complementavam em suas fraquezas, que assim ficavam mais fortes. Ela até demonstra e faz o nó em 5 segundos e os agiotas piram na habilidade da guria. Enquanto sofre no nó, Hana pergunta se o garoto finalmente havia deitado para a pesca e ele confirma que gostava desde que pegasse um peixe bem grande. E ele também gostava de estar com os amigos, especialmente quando voltavam da pesca, já que ele descobria algo novo sobre a cidade. Sasaki termina e nem acredita que conseguiu. Hana pergunta se ele estava com a caixa de iscas artificiais e o garoto a pega e mostra a garota. Ela o avisa que naquele dia em que eles foram pescar os peixes pequenos, o garoto quase pegou um peixe grande, já que na isca tinha a marca da mordida. Takaki afirma que era uma cavala espanhola. Os amigos falam para o garoto que se ele continuasse assim, logo pegaria o maior peixe da loja. A chuva para e os agiotas vão embora, mas antes agradecem pelo tempo. A chefa fala para Sasaki se cuidar e que se ele precisasse, eles até emprestariam dinheiro para o garoto. O dia termina e o gerente manda todos trabalharem. Afinal, ele nem sabia sobre o fim da escala 6x1 e coloca todo mundo no trabalho. Um novo dia e os amigos juntos dentro de um carro estão indo para o hospital. O motivo? O gerente caiu de um skate emprestado por Fujishiro. Por conta disso, ele teve que ficar hospitalizado. Logo, os amigos estão indo até lá para levar roupas. Só que não. Hana está com uma caixa cheia de equipamentos de pesca, que o gerente havia pedido para ela levar para assim consertar todos eles. No caminho, Sasaki percebe que o hospital que o gerente está hospitalizado é o mesmo que ele recebeu a notícia da doença e fica bem preocupado. Por lá, ao chegarem, ele inventa 1001 desculpas para não entrar, porém, os amigos suspeitam de algo estranho. Sem tempo, o Prota sai correndo de lá. Em casa, o Prota está descamando um peixe e pensando no pior dia de sua vida, o dia em que descobriu a doença. Contudo, Takaki volta para casa e ele acaba fingindo que estava tudo bem, o que não estava. Os dois se juntam para jantar e o Cabelo Rosa acaba perguntando o que houve com Sasaki, já que ele saiu correndo desesperado lá do hospital. O Prota promete que não era nada demais, só algumas bobagens que deveria resolver, mas que agora estava tudo certo. Takaki fica aliviado e avisa que está tudo bem com o gerente. Ocorre que Sasaki está bem fora da casinha e nem ouve um amigo, pensa apenas no pior dia de sua vida. Nisso, fica tão avoado que esquece a geladeira aberta e sai correndo para fechá-la. Ele está bem mal e muito preocupado com o tempo restante que tinha. O dia amanhece e ele está passando mal. Takaki percebe e liga até Every Mart para algum amigo substituí-lo. O Prota, desesperado, vai até o banheiro e acaba deixando o celular cair, mas Takaki pega e começa a ler o que ele estava pesquisando por ali. Sasaki sai do banheiro, pega o celular e diz que acha que seria intoxicação alimentar, já que o peixe que comeram na janta estava muito tempo na geladeira. Ele está aliviado, mas Takaki não entende o motivo. Por fim, o Cabelo Rosa vai trabalhar e por lá avisa a Ice como o garoto estava, que tiraria o dia para descansar, mas que não era nada sério. Ice acha que não era algo tão simples e que suspeitava que o Prota não estivesse bem, pois há algumas semanas ele havia perguntado a ela o que ela faria se tivesse apenas 2 anos de vida, que tinha caroço nesse angu. Por um lado, Takaki fica bem preocupado e pensativo. À tarde, os amigos saem para pescar robalo. Hana está bem animada, pois eles poderiam ter mais de 80 centímetros, o que também anima Sasaki, que só queria pegar peixes grandes. Os dois chegam por lá e se preparam para pescar. Sasaki está perto de Takaki, enquanto Hana prefere ficar sozinha para assim pegar os maiores. O que acontece, uma vez que só ela consegue pegar. O dia está terminando e Hana avisa aos amigos que iria embora, pois o turno dela havia começado. Já eles ficariam um pouco mais. Por lá, continuam tentando, até que Sasaki fisga um bem grande, mas como de costume, acaba perdendo. Os dois continuam tentando, e durante a pesca, Takaki lembra o amigo que fazia algum tempo que moravam junto, e se ele desapareceria como da primeira vez, pois ele lembra que o Prota havia falado a ele que não viveria muito tempo, se ele havia dito isso apenas de brincadeira. Sasaki fala que nem lembrava e que era brincadeira. Takaki duvida, pois ele havia dito a Ice sobre viver apenas 2 anos e que ele viu no histórico do celular do amigo uma pesquisa sobre uma doença bem desconhecida. O Prota pede para o amigo não se preocupar porque estava tudo bem. Isso não convence muito Takaki, mas ele manda um ok bem seco pro amigo. Nisso, ele comenta que teve um irmão mais novo e que ele havia ido de arrasta há 3 anos, que ele se preocupa com os amigos e
que esperava que Sasaki o entendesse. Dito isso, vão embora. Durante o caminho para casa, o Prota o avisa que não sabia como estava agora, pois ele havia feito um diagnóstico há um tempo atrás e deveria fazer um novo, mas que tinha medo porque deveria repetir o exame e tinha muito medo de descobrir se a doença era real ou não. Takaki fala para o amigo ir, pois ele o apoiaria, se o resultado fosse positivo ou negativo. Os dias passam e Sasaki fica pensativo se iria ou não. Além do mais, ele era grato pela ajuda do amigo, mas não sabia se queria apoio, muito menos se queria voltar para o hospital. O dia está terminando, e lá na Evermart, Sasaki é surpreendido por um cliente que nunca havia ido até lá. Enquanto o atende, o estranho pergunta ao Prota se Takaki trabalhava por ali. Ele confirma, mas o avisa que ele não estava no momento. O estranho acaba se revelando. Ele é tio de Takaki e ele estava muito preocupado com o sobrinho. O Prota o avisa que não sabia quando ele estaria por ali, e o Velote acaba avisando que voltaria depois. Sasaki está bem preocupado e pergunta se aconteceu algo com Takaki e se poderia ajudar. O velhote o avisa que o sobrinho havia saído de casa há 3 anos e não falava mais com ninguém da família desde a morte do irmão. E para piorar, ele não tinha ido nem ver o túmulo do irmão. Takaki desapareceu da própria família. O turno de Sasaki termina e durante o caminho ele relembra os melhores momentos com o amigo e fica bem ansioso. Ele precisava conversar logo com ele. Sem fôlego, o Prota chega em casa. Por lá, Takaki pergunta se ele havia marcado a consulta no hospital. Sasaki avisa que ainda não, pois precisava achar o cartão do plano de saúde e precisava ver sobre a escala do trabalho, já que ele não queria mais faltar ao expediente. O amigo tenta ajudar e o avisa que não precisava se preocupar com o gerente. Contudo, o Prota fala que não queria ir ao hospital, que precisava de tempo para pensar. Takaki fica com raiva e pede para ele ir rápido, pois poderia piorar e que ele não estava levando isso a sério. Sasaki vai fugir, mas o amigo o impede. Cansado e com raiva, o Prota joga na cara do amigo que quem estava fugindo, pois o tio dele foi até Evermart e contou tudo para ele, inclusive que ele não foi no túmulo do irmão até agora. Takaki perde a paciência e joga o Prota na parede. Fala que ele não sabia de nada e o problema não era dele. O Prota diz o mesmo, que o problema da doença era dele e que não precisava da ajuda de ninguém, pois tinha medo de saber mais sobre aquilo e que tinha crise só de lembrar. O cabelo rosa pega as chaves do carro e vai embora. Já o Prota quebra toda a casa, mas para quando lembra dos bons momentos que teve por ali com o amigo. Ele cai no choro, desesperado e sozinho, de novo. E aí, o que você achou dos episódios? Você acha que os amigos vão se reconciliar? E Sasaki, será que ele vai tomar coragem e ir até o hospital? Se você gostou do episódio, convido a curtir o vídeo e também a se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está curtindo ou não o recap. Agora está passando outros recaps que eu já fiz aqui no canal e eu tenho certeza que você também vai curtir. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.